Da Magia Sedução é um filme lançado em 1998, dirigido por Griffin Dunne e baseado em um livro homônimo de Alice Hoffman. Com Sandra Bullock e Nicole Kidman nos papéis principais, o filme mescla elementos de drama, comédia e fantasia, além de nos transportar para um mundo onde a magia é real e as conexões familiares desempenham um papel fundamental. E chegou o dia, meus amigos, chegou o dia de trazer este, que é um filme muito pedido, por incrível que pareça, da Magia Sedução. Eu amo esse filme, ele foi o meu terceiro filme de bruxa com o qual eu tive contato. O primeiro foi Convenção das Bruxas, o segundo Abracadabra e o terceiro foi esse. Só que esse veio de uma maneira diferente, porque ele é um filme diferente. A bruxaria aqui, ela é apresentada de uma forma diferente. Depois eu conheci Jovens Bruxas, mas esse aqui, ele tem meu coração demais, nossa. E para além de tudo isso, eu consegui perceber, gente, que da Magia Sedução, assistindo novamente, ele é sobre relacionamento tóxico e relacionamento abusivo. O filme em si faz uma forte alusão a isso, sabe? O lance de uma das personagens tomar na cara de um rapaz, de um homem, e depois ele perseguir ela, depois dela ter falado eu não quero mais você, ele continua ali insistindo, chegando a possuir o corpo dela. Isso é uma simbologia para o relacionamento abusivo. E assim, eu tomei essa conclusão quando eu assisti e eu fui pesquisar mais sobre isso e acabei achando um blog que falava mais sobre isso, de uma garota, e eu vou deixar o link na descrição caso vocês queiram ler a versão dela, certo? Porque eu acabei lendo e é claro que a versão, tudo que ela escreveu acabou me influenciando um pouquinho. Então vou deixar aqui o link para vocês lerem lá também. Show de bola? Então se ajeita aí, que eu tô muito animado, vocês perceberam, né? E assiste comigo Da Magia à Sedução. E como eu disse, sim, existe um livro chamado Da Magia à Sedução, o qual o filme foi inspirado. Eu não li, mas eu fiz uma pesquisa mais aprofundada e eu descobri que vários eventos foram alterados para a versão cinematográfica, como é comum, né? Normalmente quando o livro vai pro cinema tem que se alterar algumas coisinhas. Mas nesse aqui o louco é que como um todo, o livro e o filme, eles se completam. Tipo, coisas legais do filme que não tem no livro, você adiciona mentalmente e o livro fica mais incrível. Assim como certas respostas que não existem no filme, você adiciona mentalmente e o filme fica incrível. É bom assim, né? Isso que é uma boa adaptação. No caso, eu sei que o livro, por exemplo, ele dá um final pra Gillian, que aqui a gente vai ver que o final dela é meio esquisito, né? Porque como a gente sabe como que ela é, não parece que ela termina desse jeito, como é no filme. E no livro ela tem um final diferente, mas eu não descobri qual que é porque eu preciso comprar o livro. Não tem spoiler na internet e aí eu vou precisar comprar pra ler. Então, quando eu ler o livro, já deixo aqui pra vocês marcado que quando eu ler o livro, eu trago de novo outro vídeo fazendo as comparações de forma mais incisiva. Show de bola? Por agora, bora mergulhar no filme que... Ai, meu Deus do céu, eu tô muito animado. Vamos lá. E o filme abre com uma narração, que a gente já sabe que vem do futuro, contando qual que é a descendência das Owens. As Owens, no caso, são as bruxas que nós vamos acompanhar nesse filme, ok? E elas descendem de uma outra bruxa chamada Maria, que foi enforcada. Na verdade, quiseram enforcá-la há mais de 200 anos atrás. Essa Maria, ela tá sendo enforcada, gente, basicamente porque ela sassaricava pela cidade, ela não andava conforme os costumes do lugar, e é nessa época da Inquisição, né? E como vocês sabem, quem já é, né, do canal, sabe que tem um vídeo aqui sobre a Inquisição muito interessante. A Inquisição caçava, né, essas mulheres que não se enquadravam, não se submetia, né? Assim que a igreja percebia que eles não tinham poder sobre o corpo feminino, eles mandavam pra fogueira, ou pro enforcamento, enfim, eles matavam. E no caso dela, o que aconteceu é exatamente isso. Ela era muito livre, ela sassaricou com alguns homens e acabou ficando grávida de um deles, o qual disse que a amava, certo? Então ela escapa da forca porque ela é bruxa, então ela desfaz o nó da corda e aí ela cai, o povo fica em pânico. Versão brasileira Delarte, Rio de Janeiro. E ela vai pra uma praia, meio que começar a construir a vida dela. Ela começa a construir uma casinha à espera do seu amor, do pai do seu filho, porque ela tá esperando uma criança. Só que ele nunca aparece. Ela fica com tanto ódio que ela lança uma magia nela mesma pra que ela não consiga se apaixonar, algo do tipo assim. É uma magia assim pra não rolar paixão, basicamente. Só que ela tava com tanto ódio quando ela lançou essa magia que acabou se tornando numa maldição. Maldição que acompanhou todas as futuras gerações depois dela, a partir do bebê
bebê que ela estava esperando. A maldição consistia no fato de que nenhum homem poderia se aproximar de uma Owens nunca mais. Todo homem que se aproximasse de uma Owen acaba morrendo, basicamente. No livro fica mais claro que o intuito dela quando ela lançou essa magia era se proteger dos homens, né? Acabou se tornando uma maldição porque nem todos os homens são iguais. O que ela queria passar era que não confia em homens. Eu não tô nem aí pros homens. E aí em seguida nós vemos a mãe das nossas protagonistas ali com elas pequenininhas na praia, vivendo um momento bem margarina, né? Comercial de margarina, com o marido e tal. E aí ela começa a ouvir um besouro. E aí fala que toda Owen sabe que quando ela escuta o besouro da morte é porque o marido vai morrer. Então assim... Sua mãe sabia. Ela ouviu o besouro anunciando a morte de seu pai o dia todo. Nenhum relacionamento dura, principalmente se você amar o cara. Aí é que não dura mesmo. E dessa forma é que as pequenas Owens, a Sally e a Dylan, as pequenas, tá? As garotinhas, vão morar com suas tias, porque elas meio que são adotadas pelas tias, porque depois que o pai morreu, a mãe acabou morrendo também de desgosto, morrendo de tristeza. E é aqui, basicamente, que a gente começa a ser apresentada às personagens. No caso, as tias que estão aí na mesa, que foram as que contaram as histórias, e a Sally e a Dylan, que logo menos vai se tornar a Sandra Bullock e a Nicole Kidman. Antes disso, a gente descobre que a fama das Owens ali naquele lugar, que aparentemente também elas nunca se mudaram, elas continuaram naquele mesmo lugar, naquele mesmo pedaço ali onde a Maria há 200 anos atrás se matou e tal, elas têm uma fama, elas têm a fama de serem bruxas e tal. Então tem um momento em que a Dylan vai convidar umas crianças pra brincar e as crianças simplesmente atacam pedra nela e ficam gritando: bruxa, bruxa, vocês são bruxas. Oi, quer brincar? Somos diferentes. Sua bruxa! Bruxa, bruxa, vocês são bruxas, bruxas, bruxas! É uma cena, né, grotesca de bullying infantil. Crianças conseguem ser muito malvadas quando elas querem. Ali é claro que elas conversam, as tias fazem as duas darem risada. Inclusive, eu sempre fui muito apaixonado pela casa, né, das Owens. E um detalhe interessante é que essa casa, ela não existe. E eu achei uma pena. Ela foi toda construída, dentro também, é tudo cenograficamente. E depois foi destruída, depois que gravaram o filme. Eu achei uma pena porque eu gosto muito quando esses filmes utilizam casas de verdade, seja pra fachada ou pro interior. E a gente tem, não a gente, né, porque as coisas rolam lá nos Estados Unidos, então não é sempre que a gente, né, eu, por exemplo, não tive a chance ainda. Mas as pessoas têm a chance de ir lá na rua ver a casa, ou pode entrar, como é o caso de Crepúsculo, né, não pode mais, mas a casa do Carlyle, até um tempo atrás você podia ir e ver, só que aí a pessoa que comprou agora, ela é meio amarga, e aí ela fechou todo o quarteirão e ninguém pode mais se aproximar da casa. Olha, como é que você compra uma casa icônica dessa e fecha o quarteirão pra ninguém se aproximar? Como é que pode uma coisa dessa? E aí o lance do amor é apresentado pra gente de novo porque uma mulher procura as tias Owens pra fazer uma magia pra ela. Uma magia que ela tá desesperada por um homem que não a ama, mas ela precisa que ele a ame porque ela não sabe viver sem ele. E as tias falam: você tem certeza que você quer fazer essa magia e tal? Ela fala: tenho sim, e as tias fazem, tá? Você pode arranjar alguém mais adequado. Não, eu não quero ninguém mais. Eu só penso nele. A Sally e a Dylan estão vendo do alto da escada. E aí a Sally fica muito amedrontada com aquilo. E acaba executando uma magia, né? A garotinha executa uma magia pra que ela nunca se apaixone. Porque ela ficou com medo, né? Primeiro conta a história da Maria, que se apaixonou e se ferrou. Aí ela já tem a história dos pais, que morreram. O pai morreu, aí a mãe morreu de desgosto. Tudo isso em torno do amor. Aí vem essa mulher desesperada, que o cara não quer mais ela. Fazer magia pro cara ficar com ela. Ela fala: não quero isso. Então ela faz uma magia pra um cara, ela monta um cara que não existe, que não tem como existir. Então ele tem um olho verde, um outro azul, ele monta no cavalo ao contrário, ele joga panqueca no ar, enfim, ela faz um furdunço, uma pessoa que não tem como essa pessoa existir com todas essas coisas juntas. Pensei que não quisesse se apaixonar. Mas é isso. O homem dos meus sonhos não existe. E se não existe, nunca morrerei de tristeza. Pra que essa pessoa pela qual ela vá se apaixonar nunca surja. Assim ela nunca vai se apaixonar. Inclusive o nome dessa atriz é Camille Beth Ruth. E ela é um pouquinho brasileira, sabia? Ela é brasilo-estadunidense. É o nome. Eu não sei se é um termo americano ou se é um termo português, mas eu lancei logo um espanhol. Porque parece, né? Brasilo-estadunidense. Ou seja, ela tem um sanguinho brasileiro, ela tem uma coisa brasileira nela. Eu adorei saber disso. Brasil, Copa, olé, 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 olá, olé, olé, olá, olá, olé.
E aí rola um salto temporal e finalmente entra as nossas protagonistas, as nossas queridas Sandra Bullock e Nicole Kidman, que estão ali fazendo adolescentes. E naquele momento, a Dylan, ela tá fugindo com o cara. No livro, diz que esse cara, ele é apaixonado pela Sally, que é a Sandra Bullock. Mas ela não quer, vocês sabem como é que ela é esse lance de amor, né? E aí a Dylan que acaba ficando com ele. E antes da Dylan ir embora, elas fazem um juramento, porque a Dylan, apesar de ela querer viver a vida dela, que ela quer ter experiências, quer ter aventuras, ela fala que ela vai voltar, porque as duas têm que morrer juntas. Elas têm que morrer juntas, numa casa, como as tias delas. Então elas fazem um juramento de sangue, elas cortam a mão, falam meu sangue, seu sangue, juntam as mãos. É uma cena super dramática. Meu sangue e seu sangue. Nosso sangue. Nosso sangue. Por fim, a Sally fica morando com as tias, né? Um dia a gente vê ela saindo, dando uma volta na cidade. Todo mundo na cidade é extremamente hostil com elas, tem medo delas. Tem uma mãe que tampa o fio dos olhos pra não olhar pra elas. Assim, é uma coisa terrível, assim, um preconceito horrível que a cidade tem com elas. Olá, querida. Como vai você? Gente, desista. Nunca. E a Sally não consegue escapar do lance de se apaixonar, porque um belo dia ela tá ali fazendo uns negócios no gramado e tal. Ela se lembra de um feirante que ela viu uns dias atrás e desperta uma paixão louca, avassaladora nela. Ela vai atrás desse feirante e é uma loucura. Os dois se beijam. Eu amo a música que toca nesse momento. Inclusive, eu amo a trilha sonora todinha desse filme, gente. Vamos ter que evidenciar ela, porque tem um momento, inclusive, que me dá uma sensação louca, assim, a trilha sonora. Mas eles se beijam e aí conta que eles ficam juntos, os anos passam, eles têm filhos, esses filhos crescem e aí um belo dia ela escuta o besouro da morte. E aí ela já sabe o que vai acontecer, ela fica em pânico, ela pede pelo amor de Deus, não faz isso comigo e tal. E por que ela fica em pânico? Porque, gente, a vida dela tá muito incrível. As pessoas, ela conta, né, que as pessoas pararam de atacar pedra nela. Ela meio que conseguiu se desvencilhar da ideia de ser bruxa. Ela construiu uma família normal, com um homem normal e tem filhas normais. Então, tipo, ela tá vivendo a vida dela dos sonhos. Ela não entende por que ela tem que ser pega por essa maldição. E não tem jeito, ela desmonta a casa toda pra tentar encontrar o besouro, pra matar o besouro, mas não tem jeito, o marido dela acaba morrendo, ele é atropelado por um caminhão. Gente, ela fica desolada, ela vai nas tias, e aí ela pede que as tias façam alguma coisa, que as tias ajudem ela. Ela fica falando, isso foi a maldição, né, isso foi a maldição. Ela fica, porque ela já não tava nem mais acreditando na maldição, no lance de que, né, todo homem que se apaixonasse por uma Owen, ela não tava mais crendo nisso depois de um tempo. E as tias falam que sim, as tias não aguentam a tristeza dela, e aí elas comentam que elas não esperavam que o feitiço durasse tanto tempo. E aí a gente descobre que as tias jogaram um feitiço do amor na Sally pra ela se apaixonar pelo feirante, pra que ela vivesse alguma coisa, porque elas estavam achando que ela tava muito monótona, né? Então a gente vê aqui o lance da irresponsabilidade, né? Esse lance de mexer com magia e tal é uma coisa muito séria, né? A gente sabe que na vida também existe esse lance de magia, eu comentei isso em Jovens Bruxas, e você mexer no livre-arbítrio das pessoas é muito sério, porque você não sabe que rumo tomam as coisas. Então na cabeça das tias, ela ia ter um romance com esse cara, eles iam ter um lance e depois eles iam se separar e viver as vidas separados, né? Porque se for dessa maneira, não tem maldição nenhuma pra cima de ninguém. Mas não, ela se apaixonou, teve filho, mó BO. Aí ela pede pras tias trazerem ele de volta, pede pra elas fazerem um feitiço de ressuscitação, porque ela fala, vocês colocarem na minha vida, vocês vão trazer ele de volta. Eu nunca pedi nada, nunca pedi um feitiço, mas eu peço agora. Sei que podem trazê-lo de volta. Não, querida. E elas falam que não, porque ele não voltaria a ele voltaria a algo irreal, sobrenatural, um bagulho do mal. Não seria ele, não teria como, teria como reanimar o corpo dele, mas não seria ele lá dentro do corpo, seria outra coisa. Eu tinha muito medo dessa cena, porque fica mostrando os trechos do livro e é uns desenhos muito esquisitos. Mesmo que o trouxéssemos de volta, não seria Michael. Seria outra coisa. Uma coisa ruim e anormal. E aí a Sally, pra se recuperar, ela volta a morar com as tias e traz as filhas dela junto. Mas ela já avisa as tias. Não adianta, não tenta ensinar magia pras minhas filhas, porque elas não serão bruxas. Elas serão normais.
ok? Não pirem. E as tias falam, não, tudo bem. Como se desse, né, pra suprimir algo desse tipo, ou fazer deixar de existir, é uma questão, porque esse filme também, ele fala sobre o preconceito e sobre a libertação que é você simplesmente aceitar quem você é, sabe? Isso a gente vai ver mais pra frente. Nesse momento, a Sally, ela se nega a ser uma bruxa, porque tudo que veio do fato dela ser bruxa não foi benéfico pra ela, sabe? Tudo foi esquisito. E aí, deitada na cama, completamente cabisbaixa, ela pensa na Dylan, né, na irmã dela, e a Dylan do outro lado da cidade, do país, pensa nela também, porque as duas passam a mão na cicatriz. E a Dylan, gente, a vida dela, ela andou, tá? Ela virou namoradeira, ela fica sassaricando de lugar em lugar, sempre encontrando um boy, sempre se relacionando e dando pé na bunda dos boys. E a maneira que ela dá pé na bunda dos boys é assim, é a mesma maneira que ela vai dar pé na bunda do boy atual que ela está, que se chama Jimmy Angelov. Ela tava louca por ele, ela ficou assim, quando ele apareceu, ela ficou doida pra ficar com ele, ficou com ele, só que ele não deixava ela em paz nunca, assim, tipo, ele queria ficar o tempo todo com ela, abraçado, beijando, fazendo aquilo lá e tal. E pra ela poder ir ver a Sally, ela usa o método que ela costuma usar nos rapazes, que é o quê? Ela dá um pouquinho de belladonna, que é uma mistura lá que as tias fazem, que põe o cara pra dormir, né? O cara dorme e ela zarpa. E é assim que ela vive, tá? Ela se apaixona pelo cara e tal, bota ele pra dormir e vai embora viver outra aventura, outro romance. E, gente, essa cena dela voltando, é essa cena que eu queria comentar. Essa estrada, ela no carro, essa música, me dá uma nostalgia, uma sensação tão esquisita. Eu não sei dizer que sensação é essa. É uma saudade de algo que eu não vivi, sabe? É muito esquisito assim, eu não sei dizer, mas que cena profunda pra mim. Ela me passa a ideia de liberdade, sabe? Ela me passa a ideia de eu sou livre. Tô nessa estrada com o meu carro e eu vou embora. A noite cai e o dia nasce e a tarde vem e eu tô aqui vivendo. Eu não sei dizer, gente. É uma cena muito profunda pra mim. Eu não sei se vocês têm, se vocês que já assistiram o filme têm essa mesma sensação. Talvez você que tá assistindo comigo não tenha, porque aqui sou eu comentando e os trechinhos, mas comentem se vocês assistiram o filme e se vocês assistirem, voltem pra comentar se vocês têm essa sensação também com essa cena, ou se sou só eu. Acho que sou eu, né? Deve ser loucura da minha cabeça. Bom, elas passam a noite inteira conversando e colocando a fofoca em dia. A Dylan fala da vida dela, desse tal de Angelov. A Sally ainda fala bem assim, mas esse cara não é muito esquisito você ter que drogar uma pessoa pra ela te deixar em paz? Tipo, ela fala, não, tá tranquilo e tal. E no final das contas, a Dylan fala pra ela que ela precisa reagir, né? A Dylan fala pra Sally que você precisa acordar, reagir. Vamos agir, hein? Vamos agir, por quê, querida? Elas comentam sobre a mãe delas, a Dylan pergunta se a Sally já perdoou a mãe pelo que ela fez, que no caso foi, enfim, morrer de tristeza sem pensar nelas, né? E elas ficam, né, a Sally fica nessa incógnita, ela fala, então você não pode fazer a mesma coisa com as suas filhas. Você não pode simplesmente morrer. Você tem que estar aqui, você tem duas meninas lindas que você precisa criar. E isso dá uma injeção de ânimo na Sally, né? Esse encontro com a irmã dela bota a cabeça dela no lugar de novo. A gente percebe como no dia seguinte ela já acorda, ela já fala, não, tá bom, eu vou levantar. E ela tinha o plano de abrir uma loja de produtos de cosméticos com o marido. E aí ela abre essa loja, né? Bota duas mulheres lá da cidade pra trabalhar com ela. Ela volta a viver. E aí a gente conhece finalmente melhor as filhas dela, que fazem, enfim, analogia completa a ela e a Dylan, né? Porque uma menina é ruiva e a outra é morena. Só que dessa vez a ruiva é a mais velha e a morena é a mais jovem. Enquanto no caso delas, ela, que é a morena, é a mais velha e a Dylan, que é a ruiva, é a mais jovem. Só que aí a gente vê uma cena que a gente não esperava ver, na verdade ela não esperava ver, que eram as crianças hostilizando as filhas dela, chamando elas de bruxa. Depois de 300 anos já era hora de mudar o refrão. Só que nessa cena tem uma coisa muito interessante que nos é apresentada, uma nova informação, porque a filha mais velha dela aponta o dedo pra um dos meninos e fala, tomara que você pegue catapora. E aí ela abaixa o dedo da menina e fala assim, não faz isso, tá doido e tal. Espero que pegue! Catapora! Kylie!
Boa noite, quando a Sally volta pra casa, as filhas dela estão conversando com as tias e assim, apesar dela falar pra não ensinar magia pras meninas, não tem como, porque é um lar completamente mágico, né? Então, com o fato da filha dela ter apontado o dedo e amaldiçoado o menino, a gente percebe ali que ela já tem noção de que elas são bruxas e que elas têm o dom da magia. E aí a Sally briga com as tias, fala bem assim, olha, vocês veem bem o que vocês falam pras minhas filhas, tá? Porque eu não quero que vocês fiquem corroborando pra essa ideia delas serem bruxas, delas viverem a bruxaria. E aí é que o bicho começa a pegar, porque o telefone toca e é a Dylan. Ela tá chamando a Sally pra ir buscar ela, porque ela tá mal, ela tá com medo, e a Sally fala que vai, claro. E quando ela chega lá, ela descobre que a Dylan tomou um safonão do cara, do Angelov. Ele bateu nela porque ela deu risada junto com o entregador de algo que eles pediram, e aí o entregador falou um negócio, ela falou outro, eles deram risada, o cara foi lá e deu um soco na cara dela. Ela ficou desesperada e era óbvio, gente, esse cara, a cara dele é de relacionamento tóxico, pelo amor de Deus. E quando ela tá vindo pro carro, né, a Sally ajuda ela, dá todo aquele respaldo e tal. Quando elas estão vindo pro carro, ela olha pra lua e ela fala, tem sangue na lua, porque a lua tá meio vermelha. Ah, sangue na lua. Eu já vi. Sangue na lua. Eu sei. Sangue na lua. Eu sei, entra no... E aí ela fala, não, sangue na lua não dá, sangue na lua não dá, eu preciso do meu amuleto, que é um olho de tigre, se não me engano. E elas têm muito essa coisa com lua, sabe? Assim, de olhar pra lua. Antes, né, da Sally atender o telefone e saber que era a Dylan, por exemplo, ela fala que tem um círculo em volta da lua e que isso significa problema, e que ela tava com medo do que estava por vir. E a lua hoje tem um círculo à sua volta, sinal de problema não muito longe. Então ela vai no carro do Angelov, olha que loucura, a Dylan, pra pegar o olho de tigre dela pra poder proteger ela. Só que não dá tempo do olho proteger ela, porque o Angelov tá lá no carro e ele pega ela e bota pra trás. Quando a Sally chega, ele tá com uma arma apontada pra cabeça dela e fala pra Sally, dirige que a gente vai dar uma volta. E deixa o... Você dirige. Uma merda, né, gente? Uma situação horrorosa. Me faz mal. E essa cena, de fato, ela me dava um pânico, porque é um filme, né? Mas toda vez que eu assisto um filme, por mais que eu já tenha assistido, eu sempre, espero que alguma coisa diferente aconteça. E toda vez eu fico muito incomodado com o fato de que era só ela ter entrado no carro e elas terem ido pro aeroporto e tá tudo certo, assim, acabou, né? Apesar de que o Angelov, depois a gente vai descobrir, ele é um cara do mal, e talvez ele descobrisse onde ela morava, mas, meu amor, você vai vir aqui lidar nessa casa cheia de bruxas, você vai sair com 2 quentes e 3 fervendo. E aí, durante esse sequestro que o bicho pega, tem uma hora que ele tá colocando fogo assim no anel pra poder marcar a Dylan com o anel deles, ó, uma loucura isso. E depois a gente vai descobrir que tem coisa aí. E tem um momento que a Dylan faz uma magia e ela olha pelo retrovisor e fala com a Sally sem que o Angelov perceba. Ela fala que a Belladonna tá na bolsa dela pra ela pegar, colocar na bebida e dar pra ele, que aí ele vai capotar, porque ele é viciado em vodka. Elas falam que é uma vodka, né? Eu não sei se é vodka, porque vodka não é tipo uma água. O aspecto não é de água. Eu sei que vodka não é água, né? Mas o aspecto não é de água aí é um negócio meio assim. Mas enfim, elas falam vodka e ele é viciado, né? Ele é alcoólatra. Muito mal. Belladonna está na Pois minha é, bolsa. eles tentavam... Ela põe, só que ela põe muito. Ela põe um monte e dá pra ele. Ele fica tão alucinado que tem uma hora que ele começa a querer estrangular a Dylan. A Sally vai pra trás, começa a bater nele pra tentar proteger, né, a irmã. E ele cai duro, morto. Elas mataram ele. Oh, meu Deus! Elas ficam desesperadas com isso, porque a Sally fala, eu tenho filha, como é que vai ser? Eu vou ser mandada pra cadeia, eu não vou ver minhas filhas crescerem. E a Dylan fala, não, a gente pode alegar legítima defesa. Aí ela fala, legítima defesa? A gente matou o cara envenenado praticamente. Aonde que isso é legítima defesa, né? E realmente tem essa questão, né? Se ele morreu por Belladonna, ainda assim elas poderiam falar que elas estavam sendo sequestradas por ele e não souberam administrar a Belladonna por causa do momento. Mas aí, gente, ia ser um auê, né? E eu não sei, porque a Dylan, ela tem as marcas, né, no rosto e no corpo, mas eu sei que tem toda uma questão, assim, com esse lance. Aqui no Brasil a gente tem, né, hoje a Lei Maria da Penha, mas nos Estados Unidos, ainda mais na época, né, 1998, nos anos 90, não tinha essas leis que protegiam as mulheres ou coisas desse tipo, então, tipo, eu acho que elas iam ser julgadas como homicidas mesmo, sabe, como assassinas, ia ser babado. Então elas decidem fazer o quê? Trazer o corpo dele de volta à vida. Sim, aquela magia proibida que as tias falaram, não faça, não fazemos, porque não é assim
que a banda toca, elas decidem fazer. Essa cena delas fazendo magia, né, pra ele poder voltar, eu acho que é uma das cenas mais fantásticas que tem nesse filme. Eu acho a sequência toda muito boa, porque ela é escura, então elas não acenderam as luzes completamente, elas ficam naquele meio que breu, sabe, aquela meia luz, conversando, entendendo se sim, se não. Ela pega o grande livro de magia das tias, e esse lance das bruxas com o livro de magias eu acho fantástico. Elas abrem, começam a executar e é tudo muito de verdade. Elas defumam o corpo pra poder, acho que chamar, acoplar de novo uma consciência ali e tal. E eu soube que elas tiveram consultoria de uma Wicca de verdade, de uma bruxa de verdade chamada Pat Davis, pra que a coisa ficasse verossímil, né? Pra que ficasse o mais realista possível e não desrespeitoso também. Então a Nicole Kidman e a Sandra Bullock, elas estudaram Wicca de fato pra poder fazer a coisa bem feita. E elas conseguem trazer ele de volta à vida. Só que ele volta completamente estragado, ele já volta tentando matar a Dylan, né, enforcando ela. A Sally dá com um bagulho na cabeça dele, assim, com uma frigideira na cabeça dele. Ele desmaia e aí elas falam bem assim, não tem jeito, vamos enterrar ele. Então elas cavam um buraco e enterram ele ali no Jardim das Owens. E a gente esperava que tudo isso terminasse com um fim legal, mas... Bom, nesse meio tempo as tias elas tiveram que ir para uma reunião de bruxas do solstício de verão, alguma coisa assim do tipo. E elas chegam, as filhas da Sally chegam também, elas falam que elas rodaram nuas pra lua, fizeram um negócio que a Sally tinha pedido pra elas não fazerem, mas não tem jeito, né? As tias, elas têm orgulho de serem bruxas, né? Então elas, por mais que a Sally tente, elas não conseguem não passar os ensinamentos, os costumes pras filhas, né? Pras netas, no caso. E a Sally e a Dylan fazem a linha completamente, elas não falam nada a respeito do que aconteceu. As tias ainda desconfiam que algo muito ruim aconteceu, porque elas veem, né, o machucado na Dylan. Mas, como elas não contam, as tias também não adivinham. E desse jeito segue. No outro dia, a Dylan tá lá na loja da Sally e a Sally sai brava pra ir na escola, né? Ela tá meio irritada. E a Dylan pergunta, o que aconteceu? E aí uma das mulheres que trabalha ali pra Sally fala, que hoje é o dia da árvore telefone e a Sally sempre fica meio assim nesse dia, porque ela nunca é escolhida. É uma honra ser escolhida. Mas Sally nunca é escolhida porque todos sabem que ela é uma... diferente. E aí a gente descobre que tem um lance que chama-se árvore telefone na escola, que a mãe escolhida pra estar no topo da árvore, ela fica meio que responsável por qualquer coisa que aconteça. Então se alguma coisa acontecer, ela liga pras duas inferiores a ela, e essas duas ligam pras outras duas, que liga pra 4, pra 5, daqui a pouco estão todas as mães sabendo de algo que, enfim, pode ter ocorrido. Só que a Sally nunca é escolhida como o topo, né? Nunca foi e também nunca será. Porém a Dylan aparece nessa reunião de pais, fica todo mundo olhando pra cara dela e ela é debochada, né? Ela fala assim, segura seus maridos, porque eu tô na área e tal, fazendo aquele deboche que meio que era o motivo pelo qual as bruxas eram caçadas, né, no passado, muito por conta dessa liberdade sexual que elas tinham de si. É isso aí, eu estou de volta. Segurem os seus maridos, meninas. E aí essa cena é muito legal, porque tem uma hora que a Dylan, ela faz com que o fichário de uma das mulheres fofoqueiras, né, com cara de fofoqueira, feche no dedo dela. E fora isso, ela faz com que a Sally seja o topo da árvore telefone. E é uma cena muito engraçada, porque a que tá conduzindo a reunião, ela fica desesperada, porque tá Sally. E ela não vai ter como, ela vai ter que falar Sally Owens. E quando ela fala, todas as mães ficam tipo, o quê? O primeiro nome da lista é... Um momento. É Sally Owens. Como é que é? Então você percebe que era comum entre elas, tipo, falar mal da Sally e, tipo, ela nunca vai ser escolhida, por mais que ela tente se adaptar, né? Então, é aquela coisa, né? Quando você é diferente, as pessoas têm preconceito com você, por mais que você se insira ali no meio e pode não parecer, né, algo, se a pessoa ela tem preconceito, ela tem. Então você nunca vai estar 100% no círculo. Sempre vai ter um momento onde, assim, olha, a gente interage, a gente dá um pouco de risada, mas, né, você vai sempre estar um pouco pra cá. É meio foda-se. No sentido de que você tem que se empoderar e falar, não vão me tratar por menos. É babado. E aí o bicho pega, porque numa noite elas estão comemorando, um lance do tequila meia-noite, uma festinha lá que elas fazem sempre. E de repente a garrafa de bebida do Angelove aparece. As tias começam a cantarolar a música que o Angelove cantarolou momentos antes de morrer. You always on my mind. De onde vem essa garrafa?
Elas começam a falar coisas que elas não queriam, como se elas estivessem possuídas. E aí as tias percebem que tem um negócio errado. Como as duas não falam pras tias, porque elas falam que tá tudo certo, e a vassoura cai, as tias falam, ok, elas não querem falar, então elas vão ficar aqui, elas vão limpar a bagunça delas sozinhas, sem a nossa ajuda. Antes delas saírem, elas pegam um pedaço da corda que enforcou Maria e dá pras meninas com um feitiço pra proteger as meninas caso aconteça qualquer coisa. E elas, sai voada. No dia seguinte, a filha mais velha da Sally vê o Angelov na roseira, fumando, só que ninguém consegue ver, só ela. Uma cena bem, pra mim, era meio assustador, né? Ver ele fumando e tal, e saber que ninguém tava vendo, só a menina. Tipo, eu fiquei pensando, meu Deus, se eu fosse essa menina, eu ia estar em pânico. E quando a Dylan e a Sally chegam na roseira, a ponta das botas do Angelov tá pra cima, e aí elas só descem. E elas percebem que alguma coisa tá acontecendo ali, que ele deu um jeito de sair. O quê? As botas dele! Oh, meu Deus. E aí chega um detetive na parada perguntando do Angelov pra Sally e pra Dylan. E elas falam que não viram ele e tal. E ele fala bem assim que ele precisa achar o Angelov, que ele sabe que a Dylan foi uma das últimas a ser vista com ele, porque o Angelov é um bandido procurado. Ele matou outras mulheres, inclusive a maneira que ele descreve que ele matou as outras mulheres é exatamente como ele pretendia matar a Dylan. Primeiro ele ia queimar o anel nela e depois ele ia estrangular ela, exatamente como as mulheres foram encontradas. Só que elas mentem pra ele. Elas falam que não sabem de nada e ele fala, tá bom, eu vou dar uma olhada na cidade, vou ver o que eu descubro. E aí na cidade ele começa a investigar a Dylan e a Sally pra saber o que rola, né? E aí é uma cena muito engraçada porque todo mundo começa a falar do fato delas serem bruxas, mas delas nunca terem assumido que elas são de fato bruxas, porque elas nunca falam, né? Nós somos bruxas. E das coisas que elas fazem. Tem uma senhora que fala sobre todo homem que se apaixona por uma Owen morre. Se algum homem ousar casar-se com uma Owens, ele viverá brevemente na euforia do seu amor, até que a morte chegue. E aí o detetive fica meio assim, fica meio ué, né? Que coisa esquisita. É muito engraçado o menino que a filha da Sally lançou magia nele. É muito engraçado ele falando, cheio de catapora, ou seja, o filme tá mostrando que realmente funcionou a magia que a menina jogou nele, ele realmente pegou catapora. E o detetive fica confuso, porque ele fala, mano, que loucura é essa de bruxa, né? Por que tá todo mundo falando que elas são bruxas? Tipo, da onde essa galera tirou essa ideia? Bom, o detetive volta pra casa das Owens pra poder conversar e elas chamam ele pra tomar meio que um café da manhã. Ele acaba jogando panqueca no ar e contando algumas coisas sobre o distintivo dele, que é uma estrela. E as meninas, as filhas da Sally, elas já acharam um diário da Sally antigo, aonde ela marcou o feitiço que ela fez pro homem perfeito, né? Pro homem que seria o ideal dela. E elas começam a bater as informações e começam a achar que o detetive, ele é esse cara, porque ele faz tudo o que ela descreveu no diário. E elas têm uma tarde super legal, até que aparece um sapo, e esse sapo bota pra fora o anel do Angelov, o anel que ele usava pra marcar as meninas, né? O detetive vê aquilo e fala bem assim, olha, é melhor vocês procurarem um bom advogado, porque o bicho vai pegar pro lado de vocês, tá? Eu não entendo esse lance de bruxaria, de magia, não entendo que surto é esse dessa cidade, mas vocês vão ser indiciadas porque vocês estão escondendo alguma coisa a respeito do Angelov. É melhor que arranjem um bom advogado e nem pensem em sair da cidade. E a Sally não aguenta, né? Ele sai, só que aí passado um tempo a Sally corre atrás dele pra contar pra ele o que é, porque ela chega a brigar com a Dylan, porque ela fala assim, eu não aguento, ela não gosta de mentir, ela não aguenta mentira. Ela fala, vai ser muito mais fácil me livrar disso e contar a verdade pra ele do que ficar nesse balaio de gato. Quando ela chega lá pra falar com ele, isso é bem desenvolvido, tá, gente? Mas quando ela chega, eles estão numa situação tão íntima, sabe? E ele quer proteger ela. Então ele fala bem assim, não é melhor você chamar um advogado antes de falar comigo? Ela fala, não, eu quero falar com você porque eu vou falar a verdade. Independente de ter um advogado ou não, se ele me instruísse a falar qualquer coisa, eu não ia falar. Eu quero falar a verdade pra você. Ele começa a gravar e ela começa a falar umas coisas que, tipo assim, é de fato o que aconteceu, mas é com foco na magia. Então, tipo assim, ela matou o Angelov algumas vezes e tal. Ele para a gravação e fala bem assim, olha, é o seguinte, vai procurar um advogado antes de falar comigo, porque senão você vai estar ferrada. Nesse momento a gente percebe que ele tá querendo proteger ela. Percebe que a narrativa tá colocando essa coisa da, eu não quero que você se ferre, eu quero pegar o Angelov, mas vocês não estão me ajudando. Então, tipo,
eu preciso realmente ameaçar vocês. Só que aí eles se beijam, gente, porque ela não aguenta, ela fica olhando pra cara dele, eles se beijam, cai na cama, e aí ela olha pra ele e ele tem um olho verde e o outro azul. E aí ela fica louca, empurra ele e volta pra casa atordoada, porque aí ela começa a cair a ficha dela, ela começa a falar, meu, esse detetive apareceu aqui do nada, não sei como que ele descobriu essas coisas. Fala, ele deve ser o cara. Ela fica com medo dele ser o cara pelo qual ela fez a magia pra que fosse o cara perfeito pra ela, sabe? Só que quando ela tá voltando pra casa, ela escuta a Dylan chamar o nome dela e ela sai correndo. Quando ela chega lá, a Dylan tá possuída pelo Angelov. O bom, e isso eu acho maravilhoso nesse filme, é que o detetive aparece do nada também. Então ele aparece, vê o Angelov saindo de dentro do corpo da Dylan. E aí sim é uma cena que eu tinha muito medo, porque é uma cena realmente de possessão demoníaca, sabe? É um negócio pesado, esse momento é pesado. O Angelov sai e o detetive olha pra cara dele. Ele bota a mão no coração do detetive pra poder esmagar o coração do detetive, sei lá, dar um infarto nele, eu não sei dizer. O detetive só consegue se livrar por causa da estrela que ele tem no peito, porque parece que a estrela consegue queimar o Angelov, a mão do Angelov. Então a gente percebe que existe uma proteção aí no símbolo da estrela, né? Ele mostra a estrela pro Angelov, o Angelov some, evapora. E ele fica tipo assim, ele fala, cara, você vai ter que me... Ele fala pra Sally, você vai ter que me explicar tudo o que tá acontecendo aqui, porque simplesmente pra mim nada faz sentido, nada. A cidade, vocês, isso que eu acabei de ver, nada faz sentido. E aí a Sally fala que, na verdade, ele só tá ali porque ela chamou por ele. Ela fez um feitiço quando ela era mais jovem, pra nunca se apaixonar, e acabou que ele é exatamente o cara do qual ela fez o feitiço. Então, ela fala que nem sabe o que eles sentem se o que eles sentem um pelo outro é amor de fato ou é a magia que ela jogou. É bonita a cena porque mostra que as pétalas que saíram da bacia dela no começo do filme caem em torno dele, sabe? Quando ele é pequenininha se olhando pro céu. Ou seja, ele já existia quando ela fez o feitiço, entende? E eu acho isso muito legal. Ele não nasceu pelo feitiço dela, ele já existia, o feitiço só encontrou ele. Foi meio que enfim, é uma loucura, não sei se a gente pode chamar de, acho que não, de alma gêmea, não sei. A gente pensar mais pra frente. O lance é que ele sai e fala que ele vai embora e que ele precisa pensar em tudo isso que tá acontecendo e ele vai ver como é que ele vai organizar as ideias pra entender o lance do Angelov. A Sally nesse momento volta pra casa, dá um abraço na Dylan, mas aí ela percebe que a Dylan não é a Dylan, que ela é o Angelov, que tá de novo dentro do corpo dela. Aí ela dá um safonão, a Dylan desmaia, as tias chegam desesperadas, perguntando o que é que tá acontecendo, que essa menina só apanha, o que é que tá acontecendo? E aí finalmente ela conta, elas amarram a Dylan numa poltrona e contam o que é que tá acontecendo. E as tias falam bem assim, tá, então ele tá matando ela, entendemos já, e dá uma paz, sabe? Quando as tias chegam, a gente sente uma paz assim, tipo, ai, acho que agora vai dar jeito, acho que agora tá tudo certo, porque as tias vão dar um jeito nisso. E elas falam, ele tá matando ela de dentro pra fora, a gente precisa tirar ele. Só a gente não consegue, a gente vai precisar de uma convenção, a gente vai precisar de um coven, então a gente precisa de mais mulheres pra executar esse feitiço. E pergunta pra Sally se ela tem alguma amiga. Tem alguma amiga? Linda! Oi, é a Sally. A Sally pega a árvore telefone. Lembra da árvore telefone? Pois é, ela pega e liga pras duas adjacentes dela. E é muito legal esse momento, a sororidade das mulheres, porque elas começam a se ajudar de fato. E é aqui que fica muito claro que esse filme ele tá fazendo alusão a um relacionamento tóxico, a um relacionamento abusivo, porque tem uma das mulheres que ela até fala uma frase assim, parece que ela se envolveu com um cara, deu um pé na bunda dele e agora ele não deixa ela em paz. Pelo que parece, a irmã dela acabou um relacionamento e o sujeito não a deixa em paz. E nesse meinho tem uma cena simbólica, onde pra mim é muito lindo de ver, porque primeiro tem uma das mulheres que zoa e fala que a Sally finalmente saiu do armário. Ela finalmente contou que ela é uma bruxa. E isso é muito legal. Se a Sally saiu do armário... Mas isso é uma coisa maravilhosa. Só que depois tem uma cena que ela assopra, ela acende uma vela soprando a vela. E ela acende orgulhosa, sabe? Assim, ela olha pras filhas dela como quem diz, eu sou muito poderosa, vocês não têm noção. E isso é incrível. Ela finalmente vestir a camisa, ter orgulho de quem ela é, sabe? Ela é uma bruxa e é isso aí, sabe? É isso que eu sou. Não gostou? Se mata!
É muito legal de ver essa cena, é simbólica, sabe? Sem dizer que a mulherada chegando na casa delas, rindo, com a vassoura. É agora, vamos fazer babado aqui. Todas elas encantadas com aquilo, com o caldeirão, mexendo o caldeirão e vendo os bichos. E todas elas percebendo afinidade com as coisas, né? Tem uma hora que uma das tias passa e fala, tem uma bruxa em cada uma de nós. E aí elas dão risada, porque realmente tem, né? Todas as mulheres, tem magia dentro de todas as mulheres. É verdade. Há uma bruxinha em todas nós. É muito legal, gente. Essa cena é uma das minhas preferidas. Me emociona. Bom, elas formam um círculo com as vassouras que cada uma delas trouxe e começam a pronunciar um feitiço, né? Todas elas têm que pronunciar esse feitiço. Só que ao invés de elas estarem libertando a Dylan, elas estão, na verdade, matando ela. Porque ela fica desesperada, ela fica se debatendo no chão, sabe? Ela fica se arranhando, é um negócio muito louco. E aí a Sally pede pra elas pararem. Para. Quando elas param, a Dylan vai pra cima da Sally, como se a Sally fosse culpada de tudo aquilo que tá acontecendo, e ela bate numa parede invisível, voa pra ela. Eu amo essa cena, eu acho essa cena fantástica. E aí começa uma cena triste, porque as duas ficam no chão e a Dylan fica falando pra Sally assim, me deixa aqui, me deixa em paz, tá tudo bem, me deixa aí. Me liberta pra ir, né? Porque ela sente que quem não está deixando ela morrer é a Sally. E ela fala, é eu que ele quer. É a mim que ele quer levar. Então deixa, vocês não precisam se preocupar com isso. Então, de repente, ela olha, as mulheres elas ficam tristes olhando aquela cena, né? Elas ficam tristes vendo a Dylan se acabar por causa de um cara. E a Dylan pede pra Sally, pra ela poder ir embora. E a Sally fala que não, porque elas prometeram uma pra outra, né? Quando a Sally se lembra que elas prometeram uma pra outra, que elas iam ficar juntas, que elas iam morrer juntas, ela lembra da promessa, ela fala, eu vou tentar uma coisa que tá no meu coração. Aí ela chama as tias, elas abrem a barreira que tá com a vassoura e ela oferece bebida pro Angelov, que tá dentro do corpo da Dylan, né? E aí quem assume é ele. Ela fala, você quer, mas você não vai ter, querida. Quando ela tira, ele vai pra cima dela. A mulherada segura a Dylan, aí a Sally corta a mão dela, fala, meu sangue, seu sangue. E aí ela grita, nosso sangue, sangue de Maria, a primeira descendente lá delas. Empurram elas pra dentro do círculo e a mulherada dá a mão, né? Elas se unem. Coloquem ela no círculo. Ali a gente vê uma cena muito incrível, a música, os efeitos sonoros, a Maria. Aí a Maria surge se libertando e rindo, assim, sorrindo, sentindo o fim da maldição. Ou seja, meio que a Maria acompanhou todas as gerações, todas as mulheres dentro das mulheres, até que elas quebrassem a maldição. E como foi que elas quebraram a maldição? Se protegendo. Porque lá no começo do filme, quando a gente vê a Maria indo pra forca, são as mulheres que estão condenando ela. As mulheres têm ódio dela. Então, quando lá na frente, né, 200 anos depois, as mulheres que um dia condenaram, né, descendentes dessas mulheres também, todas que estavam lá na aldeia, estão dando as mãos em prol de uma bruxa, é ali que acontece realmente a quebra da maldição. Porque foi isso que faltou pra Maria. Foi ela ser acolhida. Ela queria ser acolhida pelo homem, mas ela não foi. E também não foi acolhida pelas mulheres, ou seja, ela foi rejeitada completamente. Esse momento único quebrou a maldição. É muito bonito. E aí a gente vê o espírito do cara rodando assim em cima, ele cai no chão, elas varrem ele pra fora e juntas elas jogam caldo lá, um misturado, que é pra mandar ele pro abismo do inimigo, que é pra mandar ele pro inferno, assim, pra alma não voltar mais a atormentar elas. E é muito legal, é muito legal. Eu não canso de falar que é muito legal ver as mulheres todas unidas, umas pelas outras ali, fazendo aquilo acontecer. É muito interessante de assistir. Bom, por fim, a Sally recebe uma carta vinda lá do Arizona, falando que a morte do Angelov foi dada como acidental. Então elas não serão julgadas, não vai acontecer nada com elas, né? E aí a Dylan ainda brinca com a Sally e fala bem assim, eu acho que ele não veio aí dentro, porque ela fica olhando, né, dentro do envelope, se tem mais alguma coisa e tal. Acho que ele não veio aí dentro, Sally.
E de fato a Sally, ela não consegue não pensar no cara. Ela tá loucamente apaixonada por ele e ele tá loucamente apaixonado por ela. E aí ela tem um momento em que ela solta uma folha, né? Uma folhinha de outono, aquela folha que representa o outono. Ela sai voando e isso é um chamado pra ele, né? E ele vai atrás dela. Ela já sabia que ele vinha atrás dela. E é muito legal porque aí eles se beijam, tem aquela música que eu amo também, essa música dos dois se beijando. Chega o Halloween e o grande evento do Halloween, que é elas pularem do telhado e voarem, porque elas meio que flutuam quando elas pulam do telhado. E aí a cidade sempre falou, né, que no Halloween elas flutuavam e tal. Chegou o momento e a cidade tá toda reunida ali pra ver elas pularem. Isso é muito legal. E aí na narração da Sally, ela fala bem assim: foram as nossas mãos unidas que quebraram a maldição de Maria. O que foi que aconteceu, que quebrou? Não dá pra saber, né? Mas algo reverberou pela ancestralidade até a Maria e a maldição acabou. Ou seja, o amor. O amor é a magia mais poderosa do universo. Coisa linda, né? E aí elas pulam do telhado e elas flutuam. Eu, desde pequeno, eu fico muito chateado com essa cena, porque eu queria muito ver completamente elas pulando assim. Porque a gente vê um trechinho de nada, assim, é um recorte, sabe? Uma cena corrida. E eu queria ver elas pulando e descendo, sabe? Igual a Mary Poppins com o guarda-chuva. Nossa, seria meu sonho ver essa cena, ver a cena limpa. Mas não é assim que acontece, então, né? A gente só tem aí esse saltinho delas. E termina com a Sally beijando o prometido da vida dela, com as filhas, com todo mundo comemorando, com a cidade de boa com elas. É um final extremamente feliz, do tipo que eu amo, sabe? É o tipo de final de filme que, ai, me dá um quentinho no coração, assim, é garantia de que eu vou assistir de novo mais vezes. E foi assim, gente, foi analisando da maneira que eu trouxe pra vocês que eu percebi que o relacionamento do Angelove e da Dylan, ele foi um relacionamento abusivo, dos que a gente assiste hoje. E o relacionamento abusivo, ele tá muito ligado ao fato do cara, normalmente, acreditar que a mulher pertence a ele, que ela é um objeto que pertence a ele. Então, ela não tem que escolher, ela não tem escolha a não ser ficar com ele e se submeter à vida que ele decide que vai dar pra ela. Esse lance de feminicídio, né, que a gente conhece esse termo muito bem, ele acontece demais, né, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. É uma coisa terrível, sabe? E foi exatamente isso que pegou a Dylan. Por outro lado, nós temos a Sally, que trabalha o preconceito, né? Ela tinha medo de ser ela mesma. Ela se fazia pra cidade aceitar ela, sendo que no momento em que o marido dela morreu e a vida dela perfeitinha que ela tinha montado ali, aquele teatrinho, desmoronou, as pessoas viraram a cara pra ela e começaram a chamar as filhas de bruxa, ou seja, você nunca vai conseguir de fato esconder quem você é. Então assuma, viva de verdade. É isso que importa. É um filmaço que quando você assiste e reassiste, ele é uma grande surpresa. Eu passei o ano inteiro muito animado pra trazer esse vídeo no Halloween pra vocês. Vários e vários dias eu queria ter trazido durante o ano, mas eu fiz questão de guardar pro Halloween porque eu sabia que seria uma data especial. E ainda nesse Halloween nós teremos uma análise profunda de Convenção das Bruxas, hein? O clássico. Então aguardem que provavelmente ele vai sair no dia do Halloween, no dia 31. Show de bola? E é isso, comentem o que vocês acham, comentem se vocês lembram desse filme, o que vocês acharam de reviver ele aqui comigo, se vocês tinham essa visão também do filme mais profunda, não sei, né? Eu só adquiri agora, que eu analisei o filme pra vocês. Quero saber, comenta aí que eu quero tudo. Inclusive engaja no vídeo, né, gente? Deixa o like, tudo, porque aí vocês falam pro YouTube que, ó, o criador de conteúdo tá fazendo um bom trabalho e eu continuo trazendo aqui, trabalhando com vocês, porque é isso que eu quero pro resto da minha vida, gente. Vamos ficar juntos pro resto da vida, falando de filme, fazendo análise, eu amo. Então é isso, gente. Um beijo, e até o próximo vídeo.